Galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta terça-feira, dia 8 de outubro aí, galerinha. Separei aqui 11 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like. Firmeza, galerinha, sem mais enrolação aí, vamos partir o primeiro palpite de hoje. Brasileirão, Série B, Botafogo de São Paulo versus Figueirense. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Figueirense aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo de São Paulo. O jogo acima de 1,5 gol. Coritiba versus Guarani. A equipe do Coritiba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Guarani aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Guarani, 1 empate e 1 vitória do Coritiba. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do Guarani com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Operário versus Paraná. A equipe do Operário aí é uma equipe forte jogando como mandante, já que vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Paraná aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate jogando como visitante. Partida que podemos cravar vitória do Operário com empate. O jogo acima de 1,5 gol, já que nos últimos 5 confrontos aí foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. E 3 delas bateram acima de 1,5 gol. Atlético Goianiense versus Goiabá Esporte. A equipe do Atlético Goianiense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Goiabá Esporte vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Goianiense. O jogo acima de 1,5 gol. Criciúma versus Brasil de Pelotas. A equipe do Criciúma aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Brasil de Pelotas aí vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Criciúma e 4 vitórias do Brasil de Pelotas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Criciúma. O jogo acima de 1,5 gol. Vitória versus Oeste. A equipe do Vitória aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma zica aí, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Oeste aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos, 1 empate e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Vitória com empate. O jogo acima de 1,5 gol. América Mineiro versus Bragantino. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Bragantino aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bragantino, 2 vitórias do América. A partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do América. O jogo de ambas as equipes marcam. Ponte Preta versus Londrina. A equipe da Ponte Preta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Londrina aí vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Londrina e 1 vitória da Ponte Preta. Partida que podemos cravar vitória com empate da Ponte Preta. O jogo acima de 1,5 gol. Colômbia aí, Liga Águila, encerramento, Envigado versus Jaguares de Córdoba. A equipe do Envigado aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Jaguares de Córdoba vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Envigado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Envigado. O jogo acima de 1,5 gol. Colômbia, Torneio Águila, encerramento, Atlético Cearense versus Lasneiro. A equipe do Atlético FC aí é uma equipe que vem de 4 empates e 1 vitória, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Crasneiro aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Crasneiro, 1 vitória do Atlético e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Atlético. O jogo acima de 1,5 gol. Irlanda aí, divisão Premier, Watford versus Clean Rovers. A equipe do Watford aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Sligo vem de 3 vitórias e 2 derrotas também. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Watford. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sligo. O jogo acima de 1,5 gol. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Estarei deixando aí todos os links necessários na descrição do nosso vídeo, o link do nosso Instagram aí, para que vocês possam dar uma força lá, galerinha, e falando um pouquinho da nossa assessoria ou consultoria aí que vocês possam preferir. Lá você vai ter bilhete pronto, dupla, tripla, projeto acima de 1,5 gol, dobradinha e muito mais. Falou, até o próximo vídeo e uma boa sorte. Quem quiser participar aí, chama no PV por esse número que está aparecendo na tela. Falou!